Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje, olha a novidade, iniciamos o módulo 39, isso mesmo, módulo esse que pertence ao nosso caderno 4. Então, nosso primeiro capítulo de redação será falando a respeito do debate, o que eu preciso ter, o que eu preciso entender e como eu posso caracterizar um debate. Será que um debate pode ser de qualquer forma? Ou eu preciso ter argumentos fundamentados e pertinentes para que eu possa atingir todo esse aparato que o debate determina? Nós vamos aprender na aula de hoje, tá certo? Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila 4, coloque no módulo 39 e verifique todas as situações estabelecidas por lá. Primeiramente, eu trouxe para nós aqui o que é argumento. Você aí de casa sabe o que significa o termo argumento dentro da nossa disciplina de redação? Muito bem. O argumento é a prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. Argumento válido, meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. Então, por exemplo, quando você está diante de um texto que gostaram das suas ideias, gostaram da forma como você explorou e expôs cada termo, você utilizou a argumentação de maneira plausível. Isso mesmo, você utilizou a argumentação de maneira correta, de maneira válida, ou seja, você teve argumentos suficientes para fazer toda essa exploração. Com base nos argumentos, nós temos vários tipos de argumentos. Então, cabe a nós selecionarmos qual tipo de argumento válido para aquela situação. E o primeiro argumento que aparece para a gente, olha só, é o argumento de autoridade. Isso mesmo. A ideia se sustenta pela citação de uma fonte confiável, que pode ser um especialista no assunto ou dados de instituição de pesquisa, uma frase dita por alguém, líder ou político, algum artista famoso ou algum pensador. Enfim, uma autoridade no assunto abordado. A citação pode auxiliar e deixar consistente a tese. E essa tese é a sua opinião. Então, quando você está diante do texto do Enem, e não precisa exclusivamente ser o texto do Enem, você precisa fazer a sustentação do seu texto, a comprovação, a fundamentação por meio de uma citação. As citações que você coloca funcionam como uma espécie de contextualização, podendo ocorrer de maneira filosófica, sociológica, dados estatísticos, filmes, séries, e eu sei que vocês adoram as séries, claro, utilizando-as de maneira consciente e tendo uma correlação com o tema proposto, não é usada de qualquer maneira, tá? Então, muita atenção e muita paciência ao utilizar. Trouxe um exemplo aqui para vocês que diz o seguinte: o cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vistos antes. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A famosa frase conceito do diretor Glauber Rocha virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado. Então nós temos aqui um argumento de autoridade. Essa autoridade aqui é plenamente conhecida, Glauber Rocha, que faz uma citação a respeito do cinema, tá? Então, você pode fazer essas utilizações dentro do seu texto, que você vai fundamentá-lo, da melhor maneira possível. E aí nós temos o segundo argumento, que é o argumento por causa e consequência, também muito utilizado pelos alunos. Para comprovar uma tese, lembrem-se que a tese sempre será a sua opinião a respeito do assunto. Se você concorda ou discorda, você pode buscar as relações de causa, os motivos, os porquês e, de consequência, os efeitos, a
decorrência, tá? Isso tudo você pode envolver dentro da situação ao qual chegar para você. Olha só este exemplo. Ao se deparar em um congestionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu, no início do século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos. Então você observa que nesse texto nós temos as causas e nós temos as consequências sendo apresentadas, tá? Argumento 3 é um argumento de exemplificação ou ilustração. A exemplificação consiste no relato de um pequeno fato, real ou fictício. Esse recurso argumentativo é amplamente usado quando a tese defendida é muito teórica e carece de esclarecimentos com mais dados concretos. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Há a pequena corrupção cotidiana e muito difundida. Por exemplo, a da secretária da repartição pública que engorda seu salário datilografando. Trabalhos para fora. Ele coloca o para fora entre aspas. Utilizando máquina, papel e tempo que deveriam servir à instituição. Os chefes justificam esses pequenos desvios com a alegação de que os salários públicos são baixos. Assim, estabelece-se um impacto. O chefe não luta por melhores salários de seus funcionários, enquanto estes, por sua vez, não funcionam. O outro exemplo é o do policial que entra na padaria do bairro, em que faz ronda, e toma de graça um café com coxinha. Em troca, garante proteção extra ao estabelecimento comercial, o que inclui, eventualmente, a liquidação física de algum ladrão pé de chinelo. Então, você observa que realmente aqui está sendo ilustrado todos os exemplos trazidos neste parágrafo. 4. Argumento de provas concretas ou princípio. Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concretas, buscamos evidenciar nossa tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos ou falsos, ou fatos notórios, ou seja, de domínio público. Olha só de que forma isso se comporta dentro dos exemplos. São expedientes bem eficientes, pois, diante de fatos, não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à absurda cifra anual de 27 por 1.000 habitantes. Entre homens jovens de 15 a 24 anos, o índice sobe a incríveis 95,6 por 1.000 habitantes. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo que realmente verifica esse tipo aqui de argumento, que são de provas concretas ou princípio. Tá? E aí nós temos ainda o argumento por analogia ou assímile, conforme ele é chamado também, conhecido mais por analogia. É o argumento que pressupõe que se deve tratar algo de maneira igual, situações iguais. As citações de jurisprudência são os exemplos mais claros do argumento por analogia, que é bastante útil porque o juiz será, de algum modo, influenciado a decidir de acordo com o que já se decidiu em situações anteriores. Então, nós temos aqui um exemplo, olha só. Em relação à violência dos dias atuais, o Brasil age semelhante a uma noiva abandonada no altar.
perdida, sem saber para onde ir, de onde veio e nem para onde quer chegar. E a questão que fica é se essa noiva largada, que são todos os brasileiros, encontrará novamente um parceiro, ou seja, uma nova saída para o problema. Então, você observa que realmente esse argumento por analogia foi realizado aqui, comparando a violência a uma noiva abandonada, tá? E nós temos ainda o argumento de senso comum, que é o argumento que traz uma afirmação que representa consenso geral, incontestável. São mais utilizados quando se quer defender um ponto de vista, uma opinião, um argumento que é massificado. Ninguém irá apelar contra, pois é conhecido universalmente. Olha só de que forma ele se comporta. Quando nós falamos neste argumento aqui, de senso comum, é aquele argumento onde as pessoas, por exemplo, quando nós pensamos em violência doméstica, a maioria das pessoas são contra a violência doméstica. Por quê? É um senso comum, é a visão que todos nós temos com relação à violência, preconceito, da mesma forma. Então, é um senso que vai realmente conter um grande número de pessoas. Com relação ao argumento de fuga, é o argumento de que se vale o retórico para escapar à discussão central, onde seus argumentos não prevalecerão. Apela-se, em regra, para a subjetividade. É o argumento, por exemplo, que enaltece o caráter do acusado. Lembrando tratar-se de pai de família, de pessoa responsável, de réu primário, quando há acusação de lesões corporais ou homicídio culposo, em que é réu. Esse tipo de argumento aqui não é um argumento viável para que você utilize dentro do texto dissertativo argumentativo que nós começaremos a trabalhar em aulas posteriores, tá certo? E aqui nós temos uma pergunta. Opinião. O que é opinião? Como é que eu faço para saber qual é o meu posicionamento a respeito de um determinado assunto? Tudo isso vai envolver uma série de fatores, tá? Como criação, como realmente ideologia, as suas ideias que você tem a respeito daquele assunto. E nós temos a opinião como juízo de valor, seja positivo ou negativo. Julgamento de que se faz de algo. Ou seja, quando eu exponho uma temática, que você apresenta o seu ponto de vista, a sua opinião, você está fazendo um juízo de valor. E esse juízo de valor pode funcionar de maneira positiva ou pode funcionar de maneira negativa, tá certo? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu. E até a próxima.